na Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3, versos 15 a 24. Gênesis, capítulo 3, versos 15 a 24. Estarei lendo, peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras do nosso Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Para pessoas que já têm o privilégio de ser pais, vai ficar mais compreensível a seguinte ilustração. E certamente é uma ilustração do qual quem aqui já é pai já passou por isso. Quando o seu filho o desobedece ou se torna rebelde, nós, disciplinando em amor, você pode ou talvez colocar o seu filho ou sua filha de castigo, ou você pode podá-lo ou podá-la de coisas que lhe dão prazer, ou alguns até fazem uso da vara da disciplina na medida certa. Mas é curioso como muitas das vezes, embora a princípio a disciplina, esse juízo do pai ou da mãe mediante ao filho ou filha rebelde, pode gerar nele ou nela um ódio, ira, uma insatisfação, uma repulsa. Muitas das vezes, dependendo do castigo, no contexto em que ele está debaixo desse juízo, ele passa ou ela passa, por exemplo, a então fazer aquela atividade que não foi feita, ou limpar a sujeira que deveria ter sido limpada. E quando então ele ou ela tem a consciência de que, por meio deste juízo, não como prova de ódio, pelo contrário, prova de amor, aquilo que seria o melhor para ele ou para ela foi feito, muitos têm ainda a hombridade de chegar para o pai e para a mãe e falar: muito obrigado, eu realmente entendo porque que eu precisava dessa correção. E isso demonstra que esse juízo que esse pai ou essa mãe legou a esse filho ou essa filha rebelde, nada mais foi do que um juízo, sim, mas um juízo gracioso, um juízo de graça. E nessa noite eu quero trabalhar com os irmãos esse seguinte tema: juízo de graça, a redenção da criação na queda em Gênesis 3. Juízo de graça, a redenção da criação na queda em Gênesis 3. Os primeiros capítulos de Gênesis são formidáveis e fantásticos, porque no primeiro capítulo Moisés já começa dizendo que existe um Deus. Esse Deus, ele é a parte daquilo que foi criado, porque ele é criador. Ele criou todas as coisas. Criou todas as coisas em 6 dias e tudo sendo bom. Ao final de cada dia,
Moisés relata que eis que Deus viu todas as coisas e viu que era bom. E todas as coisas que Deus criou, Deus não só criou, mas Ele criou dando a cada uma das coisas criadas um comando, uma ordem. Porque o nosso Deus, que é o Deus Criador, também é o Deus que governa, é o Deus soberano, é o Deus que reina sobre toda a criação. Então Ele chega para a noite e o dia e estabelece: noite, de tal hora até hora você vai dominar, porque na outra hora, até tal hora, será você dia. E assim foi. Terra, você ficará aqui, aqui serão os mares. E assim foi. Luzeiros, vocês orbitarão nessa forma, porque 1 milímetro a mais ou 1 milímetro a menos acabaria com toda a vida na terra. E tudo seguindo a ordem, tudo seguindo o propósito de Deus. Montanhas, vocês vão se elevar. Vales, vocês vão se sublevar. Criaturas marinhas, vocês vão ficar aqui no mar. Criaturas terrestres, vocês vão ficar aqui. Animais selváticos, aves, répteis, seres rastejantes e por aí vai. E nós vemos no relato de Gênesis que a coroa da criação, aquilo pelo qual Deus criou, e não só criou e viu que é bom, mas depois que Ele criou, Ele viu e disse que era muito bom, a essa intensidade, porque foi soprado o sopro de vida sobre este ser, que do barro foi feito, o homem e a mulher, os únicos seres criados por esse Deus maravilhoso, perfeito e bom, a sua imagem e semelhança. E podemos pensar então que, bom, se todas as outras coisas criadas seguiram o propósito de Deus, e daqui você não passará e não passou, se aquele que foi coroado como a criação, aquele ou aquela que foram tidos como mordomos da criação, administradores, corregentes da criação, certamente eles iriam obedecer. Mas sabemos que não é isso que acontece. Porque quando Deus estabelece homem, mulher, foram criados à imagem e semelhança, é dito em Gênesis no capítulo 1, verso 26, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E no verso 28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E no capítulo 2, um outro comando: toda árvore podereis comer do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Um comando simples. E poderíamos pensar, criado à imagem e semelhança de Deus, corregente, mordomo, certamente imitaria o restante da criação e, sim, Senhor, mas não, virou as costas, rebeldia, desobediência ao Deus bom, ao Deus soberano, ao Deus que fez todas as coisas com o seu propósito, todas as coisas com um porquê. E aquele que foi coroado foi o que se rebelou. E por ser ele o mordomo, por ser ele o corregente, toda a criação foi afetada, foi manchada por essa desobediência. Então, certamente, esse Deus que é perfeito, esse Deus que é bom, diante da criatura rebelde, diante da criatura falha, diante da criatura que estava no meio do jardim das delícias e quis ser como ele, não há outra resposta para este homem, para essa mulher, senão juízo. Mas a beleza é que estamos falando de um Deus que é bom, estamos falando de um Deus que é soberano, não um Deus que é como nós. Por isso que vamos falar hoje sobre o juízo de graça, porque o que nós vemos aqui no texto
que acabamos de ler, de Gênesis 13, 15 a 24, é que mesmo a criação manchada pelo pecado, no juízo de Deus, a semente da graça, ela é germinada e ela gera 4 coisas que iremos trabalhar aqui nessa noite. A primeira coisa é que a semente da graça germinada, ela é gerada no ato do juízo de Deus sobre o homem e a mulher, é que numa família em sofrimento, essa graça germinada gera vida. Olha o que nós vemos no verso 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E também no 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Qual que foi uma consequência desse justo juízo do Deus bom sobre a mulher que se rebelou comendo do fruto proibido? O sofrimento. A partir de agora, essa instituição criada por Deus e que o mundo lá fora está tentando destruir, está tentando desconstruir, que é a família, por causa do pecado, ela também foi afetada pelo sofrimento. Mas esse juízo é um juízo de graça, e a semente da graça germinada nessa família em sofrimento gera vida. Acabamos de ler, em meio a sofrimentos, sim, sofrimentos. E obviamente aqui nem eu e nem nenhum homem será capaz de imaginar quão agonizante é a dor do parto. Só uma mulher que já passou por isso é capaz. Mas desse sofrimento ainda vem vida. Dessa dor inexplicável brota uma nova vida. E tenho certeza que todas aqui que são mães, mesmo que fizeram parto normal ou cesárea, sentindo uma dor inexplicável, inescrutável, quando ouviram aquele choro, quando viram aquela carinha, aquele rosto do seu filho, da sua filha. É graça. A graça superabundou em meio ao sofrimento. Nós vemos isso, meus irmãos, porque nós estamos falando aqui de um juízo, onde nesse juízo é dito que viria também um menino, viria também um bebê, descendente da mulher, e que ele esmagaria a cabeça da serpente, e ela lhe feriria o calcanhar. E em Mateus, no 1º capítulo, nós vemos a genealogia deste menino. E eu queria citar apenas alguns exemplos da genealogia de Jesus, porque na genealogia de Jesus é evidente o sofrimento na família, fruto desse juízo justo por causa do pecado, mas também é evidente a graça superabundante, porque da genealogia de Jesus nós temos Judá e Tamar. Eu não sei se você sabe, depois você pode conferir em Gênesis capítulo 38, Tamar estava prometida para ser nora de Judá. Judá então tem relações com aquela que seria sua nora, uma relação incestuosa. Que absurdo! Pecado, sofrimento. Mas dessa relação, soberanamente, graciosamente, veio aquele que daria continuidade à genealogia para que viesse Jesus. Em Ruth, nós temos um outro caso. Nós temos o caso de uma mulher que, fugindo de Israel num tempo difícil, no tempo dos juízes, ela vai então para uma outra terra, a terra dos Moabitas, um povo pagão, um povo iníquo, e lá ela perde o seu marido, lá ela perde os seus filhos que casaram com 2 Moabitas. Uma abandona, a outra vai voltar para com ela, para a sua terra. Estamos falando de Noemi. Noemi foi aquela que perdeu seu marido e seus filhos, e uma das suas noras, Ruth, a acompanha. E lá ela encontra Boaz, que se torna o seu resgatador. E eles se tornam bisavôs daquele que seria Davi. E da linhagem de Davi viria Jesus. Sofrimento, perda, luto, mas a graça superabundando. E fez gerar aquele que seria o avô de Davi. E um outro exemplo que nós temos também é do próprio Davi, quando ele cai
porque mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele era falho e caiu em adultério com Batseba, e veio então o justo juízo de Deus. O filho que nasceu dessa relação adúltera, pecaminosa, desagradável aos olhos de Deus, morreu. Mas depois, dessa mesma mulher a qual Davi adulterou, dessa mesma mulher cujo marido ele encomendou a sua morte, veio Salomão. E de Salomão deu continuidade à genealogia de Jesus, o menino que vos nasceu, e a esperança se fez manifesta sobre todos os homens. Porque quando o juízo de Deus ele é sobre nós, a graça de Deus ela é germinada e gera numa família em sofrimento vida, como acabamos de ver aqui. Mas em segundo lugar, no juízo de Deus, a graça, a semente da graça é germinada e gera no trabalho árduo alimento. Olha agora a punição, voltando-se para Adão, versos 17 a 19. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. E aí ele fala das consequências de tornar a terra maldita. Falei inicialmente, o que o restante da criação fez de errado? Nada! Mas pelo homem, Adão, e a sua mulher serem os representantes de toda a humanidade e serem ali os regentes, corregentes e os mordomos, o pecado, ele tem um poder devastador e afetou toda a criação a ponto de torná-la maldita. Juízo de Deus, justo, merecido, mas a graça superabunda, porque acabamos de ler que vai ser difícil, o trabalho vai ser árduo, Adão, mas em fadigas obterás dela o sustento. E no verso 19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Juízo de Deus, o trabalho agora que antes era uma atividade prazerosa, antes era uma atividade deleitosa, antes era uma atividade onde o homem ele estava sendo um correpresentante do Deus Criador. Agora seria um trabalho árduo, agora seria um trabalho onde haveria suor, lágrimas e talvez até sangue. Seria difícil, a terra já não daria tantos frutos com a abundância que era antes do pecado. O pecado atingiu tudo. Mas ainda assim, Adão, eu não deixarei de prover para você e sua mulher e para a humanidade alimento. Nós vemos isso ao longo das Escrituras. Após o dilúvio, que foi uma ação de Deus, um juízo de Deus justo sobre a humanidade cujo pecado, cuja iniquidade se alastrou de tal forma, mas através de um homem, através de uma família, Noé, Deus então derramou graça, livrando-os, assim como os animais, numa arca, fez chover, e após a chuva, você pode conferir em Gênesis capítulo 9, Deus então falando para Noé e para a sua família, a mesma coisa que ele falou para Adão e Eva: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, povoai-a, governem sobre os animais e se alimente de tudo que a terra dá. Alimento, não vai ser fácil, mas eu vou prover o alimento, apesar do que vocês fizeram, apesar de vocês terem me rejeitado, porque o juízo de Deus sempre é um juízo de graça. Um outro episódio que nós temos, um episódio sobrenatural, Êxodo capítulo 16, o povo de Israel, 400 anos aproximadamente cativo, de um povo traiçoeiro, um povo iníquo. Deus então vem, através do seu servo Moisés, e faz cair 10 pragas, mostrando que o Deus de Israel é superior a todos os deuses egípcios. Então eles saem para cumprir a promessa que ele fez a Abraão em Gênesis capítulo 12 e 15. Porém no deserto, como você vai encontrar alimento? Mas Deus, mesmo a um povo que murmurava, mesmo a um povo que se rebelava, mesmo a um povo que virava as costas para Deus, infelizmente, como nós muitas das vezes, Deus manda alimento. De que forma? O maná. Você pode conferir em Êxodo capítulo 16, um pão que desceu do céu. E que pão é esse que desceu do céu? É aquele que quando Jesus esteve entre nós,
ele falou que era ninguém mais do que Ele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele que nos dá alimento, mesmo debaixo de um juízo por causa do pecado. E nós temos também uma fala no profeta Ezequiel, no capítulo 3, muito interessante, quando Deus envia ele como profeta, e nós entendemos que hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, todos nós somos sacerdotes. Pedro fala isso. Todos nós somos corregentes e todos nós somos profetas, somos chamados a proclamar. E assim como Ezequiel, o Senhor então chama, o separa e fala para Ezequiel comer. Mas comer do quê? De um livro. Devorá-lo até as suas entranhas. E ele assim o faz. Que livro é esse? É a palavra de Deus. Mais do que o alimento físico, que o Deus que derramou justo juízo sobre a humanidade por causa do pecado, ainda assim provê para nós. Mais do que o alimento físico, Deus provê o alimento espiritual. A palavra de Deus, que se veio encarnada em Cristo Jesus. Mas um terceiro elemento, que no juízo de Deus, a semente da graça que é germinada gera, além de gerar vida numa família em sofrimento, além de gerar alimento num trabalho árduo, gera vestimenta para um casal envergonhado. Gênesis capítulo 3, no verso 7. Abriram-se então os olhos, após eles terem comido do fruto, após terem desobedecido, terem transgredido a lei do Senhor, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Vergonha! E no verso 21 nós temos a solução. Porque é assim que Deus age. Ele age com juízo, mas nesse juízo há graça superabundante. Verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eu não sei quem teve a curiosidade de tentar pegar folhas de figueira para se cobrir. Já posso te adiantar, não tente, você não vai conseguir se cobrir. Aqui, quando Adão e Eva pegaram folhas de figueira, o pecado os afetou de tal forma que eles precisavam de todas as formas se cobrirem. Eles já não conseguiam mais olhar um para o outro. Era marido, era esposa. Mas o pecado cria essa separação entre o homem e a mulher, entre o seu descendente, mas também entre o homem e Deus. O homem não foi capaz de cobrir a sua vergonha e nunca será capaz. Quem cobre o homem da sua vergonha, quem cobre o homem agora manchado pelo pecado, é Deus. E como que Deus cobriu? Com peles. Se ele cobriu com peles, logo ele teve que sacrificar um animal, para que desse animal sacrificado, abatido, peles para Adão e Eva fossem dadas, para que assim eles pudessem ser cobertos. O que isso nos mostra? É Deus, meus irmãos. É Ele que te cobre, é Ele que me cobre. Não importa as folhas de figueira que você queira colocar, não importa tudo que você tente usar, que esteja ao seu alcance, você não será capaz de eliminar a vergonha do pecado. Ainda que externamente você se cubra com roupas, internamente, só Deus pode fazer isso. E para que Ele fizesse sacrifício, teve que haver derramamento de sangue. E aquele animal que foi sacrificado para que Adão e Eva fossem revestidos, estava apontando para o Cordeiro perfeito, imaculado, que derramou sangue precioso, sangue carmesim, para vestir, para cobrir a minha, a sua, a nossa vergonha por causa do pecado. Justo juízo, merecido, mas não desassociado de uma graça superabundante. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E como entender essa vestimenta? No Antigo Testamento nós vemos que a ideia da vestimenta, ela tem um significado muito para além. Em algumas passagens, vou estar falando algumas, depois os irmãos podem conferir, nós vemos que a ideia de uma nova vestimenta trazia uma ideia de abandonar as práticas mundanas, abandonar a vida em pecado, porque usar vestes novas era querer dizer o quê? Agora diante de Deus eu vou me apresentar santo. É isso que Jacó fala em Gênesis 35:2,
É isso que o próprio Isaías, no capítulo 61, já apontando para uma realidade da segunda vinda de Jesus, onde aqueles que estão em Cristo Jesus receberão vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado, para serem chamados carvalhos de justiça. Mas eu gostaria de ler aqui uma passagem que se encontra no Salmo, e um salmo que a igreja já trabalhou numa escola bíblica dominical. No Salmo 30, Salmos 30, versos 11 e 12. Olha o que Davi, neste salmo, nos diz. Converteste, ou seja, quem converteu? Foi o homem? Foi Davi? Converteste, se dirigindo ao Senhor, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste, ou em outras versões, e me vestiu de alegria. Justo juízo. Adão, você pecou. Eva, você pecou. A vergonha está sobre vocês. Folhas de figueira não vão resolver. Eu vou resolver o problema de vocês. Porque o justo juiz é aquele que faz descer o seu juízo, mas não abre mão da graça superabundante. Esse é o nosso Deus. Mas em quarto e último lugar, nós vemos então que mesmo no juízo de Deus, a semente da graça ela é germinada, gerando numa família em sofrimento vida, num trabalho árduo alimento, num casal envergonhado pelo pecado vestimenta e numa humanidade expulsa do jardim esperança. Versos 22 a 24. Aqui nós temos a Trindade conversando entre si. Cremos num Deus que é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui, a consequência do pecado foi tal que eles precisaram se reunir. Gênesis 3, 22 a 24, diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Aqui no original a ideia de conhecedor quer dizer que ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem agora seria o seu árbitro. O homem agora definiria o que é bom e o que é mal. E sabemos o que aconteceu depois disso. E sabemos que depois de Adão e Eva não houve nenhum homem, nenhuma mulher, de antes, de hoje e nem virá amanhã, capaz de fazer um perfeito, justo e bom discernimento. Porque o pecado, ele nos manchou. Então ele disse: assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ok, Tiago, eu consigo enxergar aqui o juízo de Deus. O Éden era o jardim das delícias. Lá era um ambiente onde você tinha frutos de todas as diversidades. Tinha a árvore da vida. E por causa do pecado, Deus então expulsa Adão e Eva. Mas onde está a graça nisso? Porque, segundo estudiosos, se Adão e Eva, depois do pecado, comessem da árvore da vida, eles seriam eternamente maus. Como os deuses dos outros povos, como os deuses gregos, como os deuses pagãos, que são eternos, mas são maus, são mesquinhos. Para ter a solução, para haver a redenção, é necessária a morte, para que brote a vida, e a vida em abundância, a graça. Porque se Adão e Eva ficassem no jardim, eles comeriam da árvore da vida e não haveria esperança. Então a expulsão do jardim do Éden foi uma resposta de graça para trazer esperança. Mas mesmo assim, foi expulso do jardim, meus irmãos. No Antigo Testamento, nós temos uma forma que Deus instituiu ao seu povo para que o adorasse por meio do tabernáculo e depois do tempo de Salomão por meio do templo. E ali nós temos aquilo que é chamado de a Shekinah do Senhor, a glória do Senhor. Ali a presença de Deus se manifestava de forma sobrenatural, tanto no tabernáculo, no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, como no templo que Salomão erigiu. E se você olhar depois, por favor, faça isso.
em Êxodo de 25 a 27 e 1 Reis 6, onde ali meticulosamente Moisés, escrevendo em Êxodo, e o autor de 1 Reis, por que ele descreve meticulosamente o tabernáculo, todos os seus elementos e também o templo? Porque naquela descrição, ali no tabernáculo, ali no templo, Deus estava fazendo com que o homem construísse como um local de adoração, um local que remetia ao jardim. Mas como assim, Tiago? Vou ler algumas passagens de Êxodo para os irmãos verem como que tanto no tabernáculo e como no templo de Salomão, ali estava uma tentativa de reconstruir o paraíso do qual Adão e Eva foram expulsos no jardim. Olha o que diz em Êxodo 25, a partir do verso 17. Deus dando instruções. Farás também um propiciatório de ouro puro. E o jardim do Éden ficava no meio de 4 rios, e um desses rios havia ouro, pedras preciosas. Mas não é só isso. E a largura de um côvado e meio. Farás 2 querubins. O jardim do Éden agora, Adão e Eva não poderiam entrar, porque Deus colocou lá querubins. De ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra. Ainda tem mais. A partir do verso 23. Também farás a mesa de madeira de acácia. A região onde era localizado o jardim do Éden era uma região onde era rica em madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de um côvado, a altura de um côvado e meio. Continuando, agora, a partir dos versos 31, fará um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices e as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão do seu lado, 3 de um lado, 3 do outro. E esse candelabro de ouro com 6 hastes nos lembra o quê? Uma árvore. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Em outras palavras, meus irmãos, quando Deus, por meio de Moisés, desenvolvendo o tabernáculo e já no tempo de Salomão o templo, Deus ali estava dando oportunidade para o homem, por meio do sacerdote, que era o intercessor do povo de Deus, voltar ao Éden. A árvore, o ouro, os querubins, o ambiente natural, esse é o nosso Deus. A expulsão do jardim foi um justo juízo, mas um juízo de graça, para que ele não comesse da árvore da vida e não tivesse mais como ele morrer, para nascer de novo, morto pelo pecado. Mas mesmo expulso, Deus trouxe o Éden de volta. E mais sublime do que isso, quando nós olhamos nos evangelhos, o primeiro Adão, que estava num jardim das delícias, ele caiu, ele transgrediu, e ele fez da sua esposa, a amada que Deus deu para ela, carne da sua carne, ossos dos meus ossos, como poeticamente ele descreveu, quando ele viu Eva. Ele então tira ela do jardim e a leva para o cemitério de morte. Mas o segundo Adão, Jesus, não num jardim de delícias, num deserto, não podendo comer de tudo, mas 40 dias em jejum, ele ouviu a serpente, apareceu lá, como foi com o primeiro Adão, mas o segundo Adão triunfou, num deserto, passando fome, e ele fez com que a sua esposa, que estava morta em delito e pecado, ele trouxesse ela para um ambiente de vida. O jardim do Éden, cujo significado era sublime, porque Deus ali ia todo dia na viração do dia ter com Adão e Eva. Deus traz o jardim, Deus traz o significado, o sentido no tabernáculo, no templo e de forma sublime, completa, total, na pessoa de Jesus. Porque quando Deus derrama o seu justo juízo sobre os nossos representantes que pecaram, e depois deles nós não fizemos diferente, a graça de Deus, a semente da graça ainda é germinada, gerando vida numa família em sofrimento, gerando alimento para o árduo trabalho, gerando vestimenta
para um casal envergonhado pelo pecado e gerando esperança, mesmo expulsos do jardim. E qual que é a conclusão? Que semente de graça é essa? Que maravilha, que privilégio é esse que nós não merecemos, em meio a esse juízo, a graça superabundando. Gênesis 3,15, foi o que nós lemos. Jesus, Ele é o descendente da mulher, Ele é aquele que veio e esmagou a cabeça da serpente, e naquela rude cruz, como acabamos de cantar, Ele triunfou sobre a morte, Ele triunfou sobre o inimigo das nossas almas, Ele triunfou sobre o pecado, e debaixo dele, todos os principados, todas as potestades, estão sobre os seus pés. E pela sua morte, Ele nos trouxe a vida eterna. Naquele episódio onde Ele estava em jejum, sem se alimentar de alimento físico, porque Ele sabia que mais do que o alimento físico é a palavra de Deus. Ele mesmo é o maná que desceu do céu. Ele fala isso em João 6, citando o maná, e ele fala, quando as pessoas perguntam, Senhor, dá-nos desse pão. Eu sou o pão da vida. Alimentamos, precisamos nos alimentar de Jesus. Mas Ele também não foi só aquele cuja morte nos trouxe a vida eterna, que Ele mesmo se fez alimento por nós, mas é aquele que nele precisamos nos revestir para sermos santos. Paulo fala isso em Colossenses 3, 8 e 10. Paulo assim nos diz, Colossenses 3, 8 e 10. Mais do que as vestes de um animal sacrificado, Jesus na sua morte, Ele permite com que agora nós sejamos revestidos dele próprio. Colossenses 3, 8 a 10. Olha o que o apóstolo Paulo assim diz, falando sobre isso. Colossenses 3, 8 a 10. Agora, porém, despojai-vos. A ideia aqui de despojar é o quê? Tirar a veste. Então você tem que tirar uma veste para botar uma outra. Que veste que nós temos que despojar? De tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Despoja, tira isso, é isso que causa vergonha, é isso que tem a ver com o pecado que nos manchou. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem ou da velha mulher com os seus feitos. Agora, versículo 10. E vos revestistes do novo homem. Que novo homem é esse? Cristo Jesus, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ele é daquele que nós nos revestimos para nos tornarmos santos. E Deus é que se deu por nós na pessoa do seu Filho. E por fim, em Cristo Jesus, Ele é aquele que não foi expulso de um jardim, mas Ele foi aquele que se esvaziou da sua glória. Porque Ele não só é homem, mas Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus, o mediador perfeito, e Ele se esvaziou da sua glória, se encarnou como um homem, se fez servo, padeceu como nós, mas após a sua morte, a sua ressurreição, Ele foi coroado, e Ele foi recebido em glória, glória sublime e majestade. E se você essa noite está em Cristo Jesus, você também tem essa esperança gloriosa nele. É nele, meus irmãos. E aqueles que se arrependem, e aqueles que pela fé creem que Ele de fato é o Filho de Deus, creem que da sua morte é a vida eterna, creem que Ele é o pão vivo que desceu do céu, creem que é dele que nós devemos nos revestir para sermos santos e irrepreensíveis, nos despojando do velho homem, crendo que Ele é a nossa viva esperança, como Pedro fala em 1 de Pedro 1,3. Estes homens, essas mulheres, comerão da árvore da vida. Mas como assim a árvore da vida estava no jardim do Éden? Tem querubins, é impossível o homem voltar. Apocalipse 22. Apocalipse 22, dos versos 1 ao verso 5. Quando Jesus voltar, e Ele voltará, quando Ele derramar o seu justo juízo sobre aqueles que não creram nele, Ele assim o fará. E quando Ele separar o joio do trigo, quando Ele separar as ovelhas dos bodes, e então
aqueles que foram separados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e viverão na Nova Jerusalém. O que é na Nova Jerusalém? Capítulo 22, a partir do verso 1. Então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. O primeiro Adão tornou a terra maldita, o segundo Adão restaurou, redimiu, não haverá maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Jesus morreu na cruz, trouxe para nós a redenção, não para que voltássemos para o jardim do Éden, mas para que fôssemos transportados para a cidade celestial. Não um jardim de delícias, mas que foi escurecido pelo pecado, porque no jardim do Éden, ali o pecado o manchou, mas na cidade celestial não. Na cidade celestial não há noite, na cidade celestial não há serpente, na cidade celestial não há pecado, porque lá a cidade santuário, onde o Cordeiro Leão brilha e reina soberanamente, lá também está a árvore da vida, do qual aqueles que estão em Cristo Jesus comerão para todo sempre e sempre. Juízo de graça, a redenção da criação. E eu queria encerrar com 4 aplicações para a minha vida e para a sua vida. A primeira delas, em seu coração hoje, você que veio aqui essa noite, encontra-se apenas a semente da lei, porque a lei de Deus está no coração de todo e qualquer homem, ou também já se encontra a semente da graça? Que seja essa noite da semente da graça germinar na sua vida, se assim não for. A quem temos dado ouvido? Temos dado ouvido às muitas mentiras ardilosas, sutis e malignas da serpente, da antiga serpente, ou a verdade inerrante, perfeita e eterna do Cordeiro Leão? Na nossa vida, seja família, trabalho, relacionamentos, igreja, temos seguido o exemplo do primeiro Adão, ou temos seguido o exemplo do segundo Adão? E para encerrarmos, em meio às nossas lutas e dificuldades que nós enfrentamos, aqui estamos começando a receber, se me permitem um exemplo, muitos jovens, calouros, e os pais estão trazendo. Alguns são filhos únicos, alguns são marinheiros de primeira viagem, mesmo não sendo, há o sofrimento, há a dor, há uma dificuldade. Mas nesses momentos de dificuldade, tanto você jovem, como você pai, ou você que está passando pelas suas dificuldades, que eu não sei, mas Deus sabe de todas elas, você tem buscado se esconder, desculpa a expressão, mas estupidamente, como nécio, como tolo, com vestes de figueira, ou você tem buscado se esconder na sombra das asas do Altíssimo? Vamos orar, meus irmãos, para que a graça de Deus, que é superabundante, para que a graça de Deus, que é maior do que o meu, o seu e o nosso pecado, ela brote mais uma vez na sua vida, se você já está em Cristo Jesus, e se você ainda não, que haja solo fértil, para a semente da graça ser germinada, e gerando vida, alimento, vestimenta que te cobre da vergonha do pecado, e viva esperança. Fechemos os nossos olhos, e eu convido o pastor para que faça essa oração, pela minha vida, pela sua vida. Amado Deus, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra, gratos por saber, Deus, acerca de um amor tão grande, amor esse, Deus, que não compreendemos a sua profundidade nem extensão, não temos como acessar, Deus, tão grande é o teu amor.